Olá, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a este nosso grupo de estudo, em que estudaremos o capítulo 4 do Apocalipse. E para isso vamos pedir a presença de Deus. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos estudando este tão importante livro, o livro do Apocalipse. Nos permita agora adentrar, assim como João, ao teu santo trono. Nós o pedimos, não que haja merecimento em nós, mas nos méritos de Jesus. Amém. O capítulo 4 do Apocalipse tem por objetivo apresentar, assim como apresentou a João, o trono de Deus, descrever como é o trono de Deus e como ele se apresenta a nós também. Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, eles são interligados, então eles devem ser entendidos como uma unidade. Assim como nós vimos os capítulos 2 e 3, que apresentam ali a carta às igrejas, as 7 igrejas, nós damos início agora a este estudo aqui, entendendo que eles também são interligados, os capítulos 4 e 5. No capítulo 4, a ênfase deste estudo é dada a Deus Pai, o Deus Criador, aquele que ordenou a Jesus Cristo e esse fez todas as coisas, o Criador de todas as coisas. E a exaltação do capítulo 4 é dada às obras da criação, justamente a esse Deus Criador. E agora que nós deixamos os capítulos 2 e 3, que tem um aspecto terreno, né, uma vez que eles estavam abordando as igrejas, que eram tanto as igrejas locais da época de João, quanto os períodos históricos apresentados aqui na Terra, quando nós vamos para os capítulos 4 e 5, né, deixa-se, então, essa visão terrena e passa-se agora a uma visão celestial do trono de Deus. Então, ocorre uma mudança de foco, né? Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, 19, convido que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, 19, lá diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as coisas que são. E agora nós saímos das coisas que são para as coisas que hão de acontecer, assim como descreve aqui o verso 19, né? Então passamos agora para as coisas que depois dessas coisas, o que deve acontecer depois destas coisas, como a gente vê em Apocalipse 4:1, como nós vamos ler a seguir. E a descrição do capítulo 4, ele não trata necessariamente da apresentação de um evento, né? Ele trata mais a descrição de como é o trono celestial, trono de Deus, né? E a gente entende também que o trono de Deus, o trono em si, ele representa um símbolo de autoridade real, né? Então é importante que nós destaquemos isso. E a exaltação é dada a Deus por ser o Criador de todas as coisas, né? Então é esse o contexto, então, que nós adentramos agora no capítulo 4. Com essa introdução agora eu convido que você abra o livro de Apocalipse no capítulo 4, no verso 1, e lá nós lemos assim: depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então agora nosso estudo passa, né, para o depois dessas coisas. Mas que coisas são essas, né? É justamente depois da visão e da compreensão que João teve das 7 igrejas, né, das cartas dadas e entregues às 7 igrejas. E aqui o capítulo 1, né, o capítulo 4, verso 1, nos diz assim, né, que João ele recebeu uma porta aberta, ele teve uma visão de uma porta aberta. O que significa isso, né? Nós podemos entender como a autorização que João teve para adentrar a sala do trono. Se nós entendemos que se Deus habita no santuário celestial e o que João viu foi justamente a visão do trono, então nós entendemos que João teve acesso ao santuário celestial. Olha que coisa interessante isso, né? Então ele teve essa autorização para conhecer justamente. E vocês lembram quais são as
3 portas que são encontradas no santuário, né, elas recebem um nome específico, e esses 3 nomes específicos das portas do santuário celestial são nomes ou atributos que Jesus dá a si mesmo, né? Então a primeira porta ela tinha o nome de caminho, a segunda porta ela tinha o nome de verdade, e a terceira porta ela tinha o nome de vida, né? Então Jesus, como sendo o caminho, a verdade e a vida, ele representa todas essas portas. A gente pode entender também que uma dessas portas possivelmente era a porta celestial do santuário, né? E aí aparece a descrição da primeira voz. O que será que seria essa primeira voz? Seria o próprio Jesus convidando a João, né? Assim como a gente vê no capítulo 1, né? Essa voz que convidou João ali, também sendo o próprio Jesus. E aí apresenta que depois dessas coisas, né, seria depois da compreensão, então, que João teve justamente da carta às 7 igrejas. Vamos ler agora os versos 2 e 3 do Apocalipse, e dizem assim, capítulo 4. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. Verso 3, diz assim, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Gostaria de convidar você agora a abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 1, versos 26 a 28. E eu vou abrir a minha Bíblia também. Ezequiel, capítulo 1, versos 26 a 28. Lá diz assim, olha que interessante. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Olha que interessante. Verso 27. Via como metal brilhante, como fogo, ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. Então, essa visão que João teve, ela é uma visão muito semelhante ao que o profeta Ezequiel também teve, né? Ezequiel também teve uma visão do trono. E aí, quando nós vemos isso, nós entendemos aí que não apenas João foi convidado aí a ter essa visão do trono celestial, né? Essa visão do trono celestial, mas também o profeta Ezequiel também teve essa visão. E nós veremos mais adiante quais outros profetas também tiveram essa visão. E aqui no verso 3, né, há uma descrição falando sobre o símbolo do arco-íris. E é interessante nós vemos, né, que esse símbolo do arco-íris, que hoje é utilizado de uma forma que desvirtua o objetivo original, né? Quando a gente vai para Gênesis 9, versos 8 a 17, ali você encontra qual era o objetivo inicial aí do símbolo do arco-íris, né? E o arco-íris, ele representa justamente o concerto que Deus fez com a humanidade de que a terra nunca mais seria destruída com água, né? Você pode ver isso em Gênesis capítulo 9, versos 8 a 17, e também Apocalipse capítulo 10, verso 1, e também Ezequiel 1, 28, né? Então aparece aí esse símbolo do arco-íris, que então quando nós vemos essa descrição que João apresenta, assim como Ezequiel também apresentou, né, nós vemos claramente ali a apresentação de um fenômeno chamado de antropoformismo. O que é o antropoformismo? O antropoformismo nada mais é do que você tentar representar algo que não tem descrição, algo indescritível, como algo que você conheça. Então, as representações que João descreve, Ezequiel também, nós vemos aí claramente como essa descrição do estilo de antropoformismo, né? Uma forma que você tem de descrever usando coisas conhecidas, que a pessoa conhece, para descrever algo que talvez não tenha muita descrição, né?
Então é uma tradução. E aqui a gente vê o arco-íris, ele sendo a junção de dois elementos. Quais são os dois elementos? O arco-íris é uma coisa relativamente fácil de fazer, né? Para você pegar o arco-íris, você precisa de junção de dois elementos, que no caso é a água com o sol, ou a luz, né? O brilho da luz, no caso solar. Então você junta esses dois elementos e você tem ali, né, a quebra, a difusão da luz nesse espectro de luz visível, e aí você vê as cores sendo representadas, né? Então, dois elementos. Da mesma forma, quando nós vamos ali para Salmos 97:2, nós vemos que o arco-íris ele também é formado, no caso do trono de Deus, por dois elementos. Quais são esses dois elementos? O primeiro é a misericórdia de Deus, justamente apresentada ali quando Deus fez esse pacto com o ser humano de que ele nunca mais destruiria a terra, né, apesar da maldade humana, ele nunca mais destruiria a terra com água. E também nós vemos que esse Deus de misericórdia ele tem um segundo lado, que é a justiça. Né? E se você abrir ali em Salmos 97, verso 2, você também vai perceber essa característica. E agora eu convido você a ver um outro personagem bíblico que também teve essa visão. E nós vamos agora para o livro de Isaías. Isaías, que fica um pouco antes de Jeremias, né? Isaías, nós vamos para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, nos versos 1 a 3. E aqui diz assim, olha que interessante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Verso 2 diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 ele voava. E o verso 3 diz assim, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então aqui nós vemos um louvor triplo, né? Um triplo louvor, Santo, Santo, Santo. E alguém tem ideia por que ele fala 3 vezes Santo, Santo, Santo? É muito simples. Na realidade está falando da Trindade, né? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, uma vez que eles formam ali essa unidade, né? Chamada de divindade. Três em um, né? Três deuses em um. Então, o profeta Isaías também teve esta visão do trono de Deus. Então, João viu, Ezequiel viu e também nós vemos que o profeta Isaías viu. E agora eu vou convidar você a conhecer outro profeta que também teve essa visão. E nós vamos agora para o livro de Daniel, Daniel no capítulo 7, Daniel capítulo 7, versos 9 e 10. E lá diz assim, 7 versos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se sentou. Sua veste era branca como a neve. Olha uma descrição aqui, usando símbolos, né? Símbolos conhecidos. E os cabelos da cabeça como a pura lã, a forma como Daniel conseguiu descrever esse ser. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então aqui nós vemos, né, que 4 personagens bíblicos aqui tiveram esta visão de forma semelhante, esta visão do trono de Deus. Né? Então, foi João, que nós estamos estudando agora, Ezequiel, Isaías e também o profeta Daniel, quando nós vamos ali para o capítulo 7 de Daniel. Vamos agora para o verso 4 do capítulo 4 do Apocalipse. E diz assim, ao redor do trono há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco,
em cujas cabeças estão coroas de ouro, né? Então aqui nós vemos a primeira descrição aí, que ao redor do trono de Deus, nós vemos a presença de 24 anciãos. Olha que interessante, né? E aqui vale lembrar que novamente aparece aqui a numerologia bíblica, os números de Deus, né? Então, assim como o número 7 aparece na Bíblia, o número 12 também é um número muito utilizado na Bíblia, frequentemente a gente encontra, em especial no livro de Apocalipse, mas nós vemos ali, né, as 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel, 24 sendo um múltiplo ali de 12, né? E ali diz que esses 24 tronos, quando nós vamos ali para Primeira Crônicas, eu convido que você abra a sua Bíblia no livro de Crônicas, Primeira Crônicas, no capítulo 24, Primeira Crônicas 24, e nós vamos ver agora, Primeira Crônicas 24, os versos 1 a 18. Eu não vou ler tudo aqui, mas a gente pode ver, né? Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E aí, verso 2 diz assim: Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. E ali a gente vê a partir do verso 3 em diante, né? Davi com Zadok, os filhos de Eleazar, Aimeleque, assim por diante ali. Ele descreve que no santuário foram oficiados 24 sacerdotes, né? Então, para fazer o quê? Justamente para que, nesse período, esses 24 sacerdotes oficiassem de forma sem interrupção, né? Para que não houvesse interrupção e o santuário ele não encerrasse ali, né? Então, nós podemos entender ali que essa descrição que apresenta 24 tronos, né, seria uma correlação que é apresentada ali em Crônicas com os 24 turnos dos sacerdotes que eles oficiavam perante Deus. Então, nós podemos entender ali, né, que esses sacerdotes que estão ao lado de Jesus, na realidade os 24, né, anciãos que estão ao lado de Jesus, eles ajudam, auxiliam ali a Deus justamente no gerenciamento do próprio universo, né? E aí, para nós entendermos um pouquinho melhor o que são esses anciãos que são descritos ali, vamos para Mateus 27, livro de Mateus, agora no Novo Testamento, né? Mateus capítulo 27. Mateus 27, nós vamos aos versos 51 a 53. 27, 51 a 53. E diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, né? E nós entendemos aí que o fato de Deus ter rasgado o véu do santuário de alto a baixo significa que aquele processo utilizado no santuário de sacrifício de animais, né, ele deixou de existir a partir daquele momento. Por quê? Porque Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ele morreu colocando fim ali a toda essa a todo esse cerimonial que era apresentado ali pelo povo judeu, né, o povo de Israel, para a intercessão dos pecados, né? E aí segue dizendo: tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Verso 52. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha que cena interessante, né? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que descrição. Então, como descreve o livro de Mateus, nós podemos ver que quando Jesus morreu na cruz, né, que houve aquele terremoto, várias sepulturas elas se abriram, né? E também descreve que a partir do momento que Jesus ressuscitou, ele trouxe ali a vida também
alguns que são chamados na Bíblia de primícias, né, as primícias de Deus, e elas subiram ao céu junto com Jesus naquele momento ali em que Jesus também foi assunto ao céu. E nós podemos entender que provavelmente ali, embora a Bíblia não traga uma descrição clara, provavelmente esses 24 anciãos são primícias que subiram ao céu com Jesus. E nós podemos ali, quando você volta um pouquinho na sua Bíblia, né, em Apocalipse capítulo 3, verso 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Então nós podemos entender que esses possivelmente sejam aqueles que foram ao céu junto com Jesus naquele momento da sua ressurreição. E, além disso, né, nós podemos fazer algumas conjecturas. Por exemplo, né, João Batista. João Batista embora a Bíblia não traga esse nome, né, é possível que talvez João Batista ele foi ressuscitado, uma vez que ele morreu ali, né, anunciando Jesus, e por causa desse anúncio e das pregações que ele fez, ele acabou sendo decapitado, né? E possivelmente João Batista, né, alguns personagens que já estavam no céu, como Elias, como Moisés, o próprio Enoque, que também a Bíblia descreve que foram convidados aí para o céu, né? Alguns passaram pela morte, no caso, passou pela morte o caso de Moisés, mas Elias e Enoque, eles subiram ao céu ainda em vida. Né? E aqui a descrição de Apocalipse 4, né? Verso 4 diz que em sua cabeça eles possuíam coroas de ouro. Né? Então, coroas de ouro é um símbolo claro aí da descrição da vitória. Vamos seguir para o verso 5 e diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então aqui nós novamente, né, nós vemos o número 7 aparecendo, e quando nós estudamos, né, no Apocalipse, já vimos isso, que o número 7 ele representa tanto a perfeição, é o símbolo, o número de Deus, né, ele também representa a plenitude, né, o todo. Então, aqui nesse contexto, quando nós vemos, por exemplo, 7 tochas, né, que é uma referência clara ao Espírito Santo e todo o seu poder enquanto um membro da Trindade. E aí quando você vai, por exemplo, para Êxodo 19, 16, né, se você abrir a sua Bíblia ali, livro de Êxodo, no capítulo 19, vou abrir a minha Bíblia aqui também, Êxodo 19, o verso 16, você vê descrito assim: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, o ruído, barulho forte, né, de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Né? Então, manifestação clara aí do poder de Deus, né, uma descrição do poder de Deus. Quando você vê ali relâmpagos, trovões, né, é o poder ali do Deus, aquele Deus eterno, todo-poderoso. Essa é a descrição que nós vemos aqui sendo apresentada. Né? E os 7 Espíritos de Deus, eles podem ser entendidos 7 como sendo o número da plenitude, né? Pode ser entendido como todas as formas do Espírito Santo e as manifestações do seu poder. Se você vai para ali, Ezequiel capítulo 1, versos 4 e 13 também, você consegue ver claramente também uma descrição similar aí ao que Ezequiel viu. Né? Vamos seguir agora para o verso 6 do Apocalipse capítulo 4. Diz assim: há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Então, recapitulando ali, né, no centro do trono de Deus, os 24 anciãos ali cercando o trono de Deus, né, e ao redor ali também a presença de 4 animais, olha que interessante, né? 4 seres viventes.
e nós vamos tentar entender um pouco melhor aí quem são esses seres viventes, né? E ali tem a descrição que é semelhante ao cristal, né? Se você vai ali em Ezequiel 1:22 ali, você vê também uma descrição parecida, né? Quando nós vamos para o livro de Ezequiel, se você quiser ler, você pode ler ali Ezequiel 1:22, né? E também descreve que esses animais eles estavam cheios de olhos por diante e por detrás, né? O que representam os olhos? Os olhos representam uma visão ampla, né? Uma visão ampla. Então, eles ali, eles tanto tinham essa visão ampla, quanto um símbolo de inteligência, né? Você tem uma visão ampla, você tem uma compreensão melhor, e esse símbolo ali descreve justamente a característica desses animais aí. E agora vamos para o verso 7. Esse verso é bem interessante. Convido que você abra aí sua Bíblia, capítulo 4 de Apocalipse, verso 7. E diz assim: o primeiro ser vivente é semelhante ao leão. Olha que interessante. O segundo, semelhante a novilho. Algumas versões trazem como boi, né? O terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, mas não a águia normal, né? É a águia quando está voando. O que será que significa isso, né? Vamos ver aqui, é, vamos abrir de novo ali a nossa Bíblia no livro de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, vamos abrir agora novamente, né? Ezequiel, versos 1, de 1 a 14. E aqui nós vemos aqui essa relação interessante que nós vemos entre o livro de Apocalipse e o livro de Ezequiel. E diz assim, até já diz ali, né? Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Verso 2. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Lembrando que Ezequiel ele foi quase contemporâneo de Daniel, né, uma época próxima ali, relativamente próxima. Verso 4. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e o resplendor ao redor dela, e no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Né? A descrição ali, como Ezequiel conseguiu descrever. Verso 5. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Olha eles aparecendo de novo aqui. Cuja aparência era esta. Tinha semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Verso 7. As suas pernas eram direitas, e a planta de cujos pés era como a de um bezerro, e luzia com o brilho de bronze polido. Então a presença aqui, né? O homem, descrição, semelhança de homem, pés como de um bezerro, né? Então a semelhança aqui, verso 8. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim todos os 4 tinham rostos e asas, né? Rostos e asas. Seguindo então aqui, né? Verso 9. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. Verso 10. A forma de seus rostos era como a de homem, à direita. Os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também rosto de águia. Todos os 4. Olha que interessante, né? Verso 11. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma a de outros. Outras 2 cobriam o corpo deles. Cada qual andava para a sua frente, e para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos.
os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Então aqui, né, falando aqui desses seres, né, seres interessantes aqui. E nós entendemos ali, tanto pelo que nós vimos em Ezequiel, quanto a descrição que Isaías dá, né, que esses seres, eles eram serafins, né, uma categoria de anjos, que são anjos adoradores, né, são anjos que o objetivo deles era a adoração. Mas aqui, olha que interessante, né? Por que esse símbolo leão, né? Semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro rosto de homem e o quarto semelhante à águia, mas não apenas a águia quando está voando. Existem algumas formas de interpretação que nós podemos entender, né? Primeiro, o que representa o leão? O leão representa a força, né? Ele é o rei dos animais, é um animal forte. Quando nós vemos o novilho, o boi, nós entendemos que é um animal que representa o serviço, né? Então, tanto o novilho quanto o boi. O homem, diferente do animal, ele é um ser que tem inteligência, então o homem representa a inteligência. E a águia, quando está voando, ele representa tanto a compreensão quanto a onisciência, né? A onisciência que é um atributo divino de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui a gente vê essa descrição, animais e homens, né? Então, de alguma forma, todos esses símbolos remetem a Jesus também, nós vamos ver. Então, a primeira forma de interpretação, ela descreve que das 12 tribos de Israel, né, essas tribos elas eram divididas ali ao redor do santuário. E você vê essa descrição, nos primeiros do Velho Testamento você vê claramente essa descrição. Então ficavam ali, né, as 12 tribos divididas nos 4 pontos cardeais ao redor do santuário. Então, nós temos ali o norte, o sul, o oeste e o leste. Né? Então, essas 4 tribos, se nós dividimos 12 por 4, nós temos 3 tribos em cada uma dos pontos cardeais. Né? 3 tribos. Então, temos ali 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste e 3 ao leste. Mas a Bíblia nos descreve que dessas 3 tribos, né, existia uma das tribos que ela era responsável, ela era líder, liderava sobre essas outras 2 tribos. Né? E nós vemos ali que elas eram líderes. Quais eram essas tribos? Né? Tribo de Judá, tribo de Efraim, a tribo de Ruben e a tribo de Dan. Então essas 4 tribos, elas eram líderes com relação às outras tribos, as 12 tribos de Judá. Tá? Então a primeira interpretação, ela diz que dessas 12 tribos, 4 eram os líderes, né, como eu já falei para vocês, e essas, segundo textos judaicos antigos, estas tribos, elas possuíam estandartes, ou bandeiras, né? E cada uma dessas bandeiras possuía ali uma descrição, um símbolo que era a representação justamente dessa tribo. Para a tribo de Judá, nós tínhamos, através desses escritos antigos judaicos, né, o símbolo do leão. Para Efraim, o símbolo do boi. Para Ruben, uma caricatura, uma face de um homem. E para a tribo de Dan, o símbolo de uma águia. Olha que interessante. Né? Então, nós podemos entender essa correlação desses animais que são descritos aqui em Apocalipse, né, no verso 7, como sendo, na primeira interpretação, essa correlação com as tribos, né, as tribos de Judá, as tribos de Israel. E existe uma segunda interpretação que apresenta que estes 4 elementos, na realidade, são as descrições que aparecem no Novo Testamento. Muito interessante também. Eu convido você a abrir agora a sua Bíblia no livro de Mateus. Né? Vamos ali ao livro de Mateus, capítulo 25. Mateus 25. E nós vamos para o verso 34. Olha que interessante, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós vamos ver então que Mateus ele descreve Jesus como sendo rei, né? Como sendo um rei. E agora, se nós formos um pouquinho para frente ali, Mateus 27, verso 37, Mateus 27, verso 37.
Aqui nós vemos também a descrição, né? Verso 37 está aqui. Por cima de sua cabeça puseram escrita esta acusação: este é Jesus, o Rei, né? Então, Mateus, nós podemos entender que Mateus enaltece a, é, a divindade, mas no caso trata Jesus como Rei, né? E aí nós vemos o leão como sendo o rei dos animais também. Existe essa interpretação. Se você for um pouquinho mais para frente, né, quando nós vamos ali para o livro de Marcos, o segundo evangelho, um pouquinho mais à frente ali, né, nós vamos para Marcos, no capítulo 9, verso 35, diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e o servo. Né? Então, uma descrição aí do animal, no caso o novilho, que representa o servo. E um pouquinho mais à frente ali, verso 10, capítulo 10, verso 44, diz assim: E quem quer ser o primeiro entre vós será servo de todos. Então, Jesus aqui sendo apresentado, né, no livro de Marcos como um servo. Quando nós vamos para o livro de Lucas, Jesus ele é apresentado como filho do homem. Né? Então, se nós vamos ali para Lucas capítulo 4, no verso 1 e 2, 4, 1 e 2, está aqui, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Né? Essa sensação bem humana, né? Jesus apresentado aqui como aquele que teve fome. E agora vamos para Lucas 9, verso 56. Lucas 9, verso 9:56. Aqui está, deixa eu ver. Aqui. Pois o Filho do Homem, olha que interessante, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para a outra aldeia. Né? Então, assim como é descrito ali um homem, né? Então nós podemos entender que Lucas descreve Jesus também como sendo o homem. E aí, quando nós vamos para o livro de João, João começa já no capítulo 1, né? Fazendo uma descrição bem interessante. João capítulo 1, no verso 1, olha como que João trata Jesus. Né? O princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Falando aqui, então, de Jesus como Deus, como um ser da divindade. João capítulo 1, verso 1. Se nós formos um pouquinho mais para frente, né, João capítulo 10, e o verso 30, João capítulo 10 e o verso 30, lá diz assim: Eu e o Pai somos um, Jesus falando de si mesmo. Né? Então, Jesus ali claramente se declarando como Deus. Né? Então, existem essas duas formas de interpretação, ambas apresentam ali a referência como Jesus, símbolos de Jesus. Né? E aí uma correlação também com as 12 tribos, que são as 12 tribos de Israel. Voltando agora para Apocalipse capítulo 4, verso 8, diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, né? Nós já vimos aí uma descrição aí clara dos serafins. Estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando, novamente aqui, né? O tríplice louvor: Santo, 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 Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Né? Então, que claramente nós vemos, né, uma descrição aí daquele que era, que é e que há de vir, essa descrição tanto da Trindade, né, e também de Jesus, uma vez que nós entendemos que é ele que era, que é e que há de vir, assim como os outros membros da Trindade, mas Jesus prometeu que iria voltar. Né? A Bíblia é clara em dizer isso.
aquele que é, era, que é e que há de vir. Também descreve ali, né, que Jesus é eterno, né, esse ser que é eterno. Vamos agora para o verso 9, diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra assentado ou sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Né? Então, quando a gente vê ali, né, no verso 9, quando, talvez sugira que João está fazendo uma descrição não de um evento necessariamente, né, um evento atemporal, né, que quando esses eventos acontecerem, então esses seres eles vão adorar ali, né, derem glória, honra e ação, ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E agora indo para o verso 10, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. E agora, né, nós vemos ali então que num ato de rendição, né, eles retiram as coroas, a coroa da vitória, reconhecendo que o mérito da vitória, de eles terem vencido, né, que eles estavam com vestiduras brancas ali, claramente representando a justiça de Cristo, eles reconhecem isso entregando ali estas coroas. E o verso 11 continua: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Enquanto alguns dizem que o mundo ele surgiu pelo acaso, né, porque as coisas foram se juntando e misteriosamente, né, elas vieram a acontecer. Eu prefiro acreditar que, na realidade, existe uma mente inteligente por trás de tudo isso. Né? Na realidade, três mentes inteligentes, né? Nós sabemos que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E existe um propósito em tudo. Né? E aqui nós vemos que tanto esses anciãos que venceram, eles entregaram as coroas. Né? E se você obedecer, se você aceitar este sacrifício, né, e reconhecer que este Deus que está assentado no trono é o Deus da sua vida, certamente você também terá a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Não uma descrição essa como nós vimos João fazendo, e Daniel, e Ezequiel, e também Isaías, né? Mas você terá a oportunidade de presencialmente conhecer este Deus. Aceita o convite? Esteja comigo. Que nós possamos, com a graça de Deus, estar prontos e preparados para naquele dia nos encontrarmos com Jesus. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro.